Bom dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Há já algum tempo que eu não gravava e não publicava uma mensagem, exatamente desde que, eu tive aquela queda. Poderia ter sido gravíssima, trágica, mas graças a Deus tudo correu bem e estou aqui pela graça de Deus. Fui operado à vista, está tudo bem, graças a Deus, e seria um testemunho tremendo contar o que se passou, mas é muito longo e eu não quero estar aqui a tirar o vosso tempo. Só quero dizer que dou graças a Deus. Deus é real. E só quando nós passamos pelas coisas e podemos testificar, é experimental, que quantas vezes na minha vida, ao andar pela Ásia, quantas coisas poderiam ter sido muito pior, podiam ter acontecido tantas tragédias, mas poderia escrever um livro sobre o favor de Deus, a proteção, coisas que aconteceram que só mais tarde nós entendemos e o Espírito Santo nos revela. Mas pronto, graças a Deus cá estou. E eu tinha publicado 2 vídeos sobre avivamento aqui e agora, sobre a questão do coração. Eu vou continuar com o 3º vídeo, que está muito forte no meu coração, e nunca pensei falar sobre avivamento usando este aspecto. E tornou-se, desde que eu estava no hospital e vim para casa, e tem estado sempre diariamente revelação sobre este aspecto em relação ao avivamento e sobre a questão da importância do coração. E eu quero falar sobre o perdão. O perdão, a importância, o poder do perdão no avivamento pessoal. Sem perdão, sem um coração limpo, sem um coração puro, um coração livre de ressentimentos, de mágoas, de feridas, nunca alguém irá experimentar um avivamento. Isto é tremendo, porque estou-me a vir agora ao meu coração aquela passagem de Jesus tremenda que se usa para a fé, em Marcos capítulo 11, versículo 22 em frente até ao versículo 25, quando ele estava a dar-lhes um ensino de fé, um ensino sobre fé, sobre aquela situação da figueira que ele amaldiçoou, e na manhã seguinte a figueira estava seca e Jesus deu-lhes um ensino sobre fé, e estava-lhes a dizer uma das passagens mais tremendas: tudo o que vocês disserem com a boca e não duvidarem no coração, tudo o que disserem lhes será feito. Mas ele não terminou aí, é aqui que está algo tremendo. Jesus associou a fé, Deus ouvir-nos, relacionou com nós nunca deixarmos de perdoar, seja a quem for, seja o que for que nos fizeram ou fizerem. Porque comparado com aquilo que Deus nos perdoou, tudo aquilo que alguém nos fez e que nós não perdoarmos é zero, é um grão de areia no oceano. Há uma parábola de Jesus sobre isso, vocês conhecem. E Jesus estava-lhes a dizer: mas olhem, tudo o que vocês pedirem em oração, querendo que recebem, vos será concedido. Mas, versículo 25, capítulo 11 de Marcos: se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará. Ou seja, se Deus não nos perdoa, se nós mantivermos aquela atitude: eu tenho razão, eu tenho o direito a guardar mágoa, eu tenho o direito a guardar ressentimentos, também Deus não nos perdoará, não nos ouvirá. Há tantas passagens, eu só aqui rapidamente ver. Toda a gente conhece, isto é clássico no mundo inteiro, até aqueles que não seguem Jesus conhecem estas passagens. Quando um dia Pedro chegou a Jesus, ele lá estava a pensar que alguém lhe tinha feito, fosse o que fosse, ele estava a achar demasiado estar sempre a perdoar, e ele perguntou: mestre, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até quantas vezes nós devemos ter paciência para com determinada pessoa? E Jesus foi tão claro: se alguém pecar contra vós. E Pedro disse assim: até 7 vezes? Eu até 7 vezes ainda tenho fé para perdoar, mas a partir daí, Jesus disse: se alguém, eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que significa sempre que alguém fizer algo contra nós e pedir perdão e se arrepender, nós devemos sempre perdoar e nunca
guardar mágoa. Tantas passagens sobre isto que Deus começou a falar ao meu coração sobre esta questão que é sempre no coração. Nós não poderemos, e Jesus foi claro, agora vem também à minha mente, ao meu coração, aquela passagem de Jesus, capítulo 24 de Mateus, versículo 12 e 13, tremendo esta passagem, em que Jesus estava a dizer, nos últimos tempos, é agora, o tempo que nós estamos a viver, os últimos tempos, ele disse assim, nos últimos tempos, por causa da iniquidade, por causa da corrupção, por causa da maldade, por causa da mentira, que entra na sociedade, que se torna normal, a iniquidade, a podridão. O amor de quase todos irá esfriar. Está lá assim, o amor de quase todos irá esfriar. Mas isso não é desculpa. Porque ele disse assim, mas aquele dos meus escolhidos, que permanecer até ao fim, será salvo. O que é que isto quer dizer? Aquele que permanecer, não se deixar afetar, continuar a praticar aquilo que eu digo, nesta área agora específica do amor, de perdoar, não vencer o mal com o mal. Jesus foi o expoente máximo do amor. Ele fez o que mais ninguém conseguiria fazer. Ele perdoou aqueles que eram imperdoáveis segundo a nossa mente natural. Todos conhecem a passagem que eu quero lembrar aqui, mas é bom lembrar, porque isto torna-se, nós conhecemos na cabeça, até o mundo à nossa volta conhece isto, mas não pratica, não vive. Jesus foi o ser humano que conseguiu perdoar o imperdoável. Conseguiu amar quem não amava, os mais baixos da sociedade. Ele olhava para o coração, para a atitude do coração. Ele foi aquele que na cruz era Deus, a ser cuspido, a ser amaldiçoado, a ser chamado de todos os nomes. Foi capaz, na cruz, em extremo sofrimento, dizer, Pai, perdoa-lhes. E foi de coração. Não foi fingido. Ele podia destruir, ele chegou a dizer a Pilatos, antes de ser crucificado, ele disse, olha, tu nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Eu poderia pedir agora legiões de anjos que me livrariam. Ele diz em outra passagem, o Filho do Homem, ninguém o pode matar, morrer. Ele dá a sua vida voluntariamente. E ele agora está na cruz e olha para aquelas caras a gozar com ele. Ele tinha o poder de saltar dali, sair dali, fazer o que ele quisesse. Bastava ter clamado e dizer ao Pai, Pai, eu não quero, eu não vou cumprir. E chamava os anjos e era liberto. Mas ele teve o coração de dizer, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão a fazer, estão cegos. Só há mais uma pessoa na Bíblia que disse isto. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem o que eu estou a falar, está em Atos capítulo 7, o primeiro mártir, Estevão, foi o único que está escrito. Há muitas outras que foram capazes, mártires da igreja, que disseram isto, que perdoaram aqueles que os mataram. Mas Estevão, antes de ser apedrejado e morto, o primeiro mártir, deu um sermão tremendo. Leiam o capítulo 7 completo de Atos. E o apóstolo Paulo, que era Saulo, a Bíblia diz que via tudo aquilo. E colocaram, depois de matarem Estevão, apedrejado, Estevão olhou para o céu. A Bíblia diz, e ele disse, ele viu Deus. E ele disse assim, Pai, não lhes imputes este pecado. Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão a fazer. E tendo dito isto, rendeu o seu espírito. E colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que Deus depois transformou em apóstolo Paulo. Algo que veio agora ao meu coração. Não tinha preparado para falar. Eu acredito, a Bíblia não está lá, acredito, que o ódio que o Saulo tinha, aquele jovem, acreditava que estava a fazer o que era certo. Ele estava a praticar à risca o judaísmo. Ele odiava os cristãos, ele ia de casa em casa, tirava-os, prendia-os, homens e mulheres e crianças, que ele sabia que eram cristãos. Ele odiava. Mas o amor, ouça isto, aquele momento, ele ouvir aquelas palavras de Estevão,
Eu acredito que marcou para sempre. E foi aquilo que Deus usou, o Espírito Santo usou naquele coração para que ele começar a pensar: há algo aqui que eu não conheço, há um tipo de amor que eu não conheço ainda, eu quero conhecer este amor. Ele ouvir o próprio Estevão a dizer: Pai, não lhes imputes este pecado. Ao ser apedrejado, mudou a sua vida, o seu coração. E isso permitiu criar um coração nele, que mais tarde Jesus apareceu para ele, o transformou e usou como o grande defensor do cristianismo, o maior defensor do cristianismo primitivo. Glória a Deus. Rapidamente, que eu não quero tirar muito tempo, mas quero falar, também vem algo que eu espero lembrar-me dos versículos, das passagens, que mudou a minha vida há uns anos eu estudar sobre isto. Sobre David e uma outra personagem, vou agora falar de David. Porque é que David é o ser humano, o homem na Bíblia, que é o único que é dito segundo o coração de Deus? Eu escolherei um homem, já tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Mas não quer dizer que David é o único da Bíblia ou o único seguidor de Cristo com o coração do tipo de Jesus, não. Mas na Bíblia, David foi escolhido como o único. Deus disse ao profeta Samuel, quando foi para escolher, para rejeitar Saul e escolher David: eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração, segundo olhar o coração, porque o homem, quando ele foi escolher David, as conversas é como as cerejas, quando ele foi escolher David, Deus disse-lhe: vai à casa de Jessé. Ele tinha 7 filhos, pensou, 7 filhos. E estavam todos menos David. Ou seja, o pai, Jessé, achava que David nem contava. Ele era um pastor de ovelhas, era o mais novo, tinha 17 anos ou 15 anos. Não contava. Nenhum deles, o profeta Samuel, sentiu que era esse que Deus estava a escolher. E então ele disse: não tens mais nenhum filho? Sim, tenho um filho, mas esse nem conta, esse está lá a guardar as ovelhas, chamam. E quando ele veio, e antes, quando o profeta Samuel estava a escolher a ver qual é que era aquele que Deus escolhia, Deus disse-lhe: não o escolhas o primeiro ano, o primeiro filho, Eliabe. Não, penso que é Eliabe. Não o escolhas, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. E Deus escolheu David e rapidamente, eu quero aqui falar, uma das grandes razões foi por causa do coração. O coração humilde, o coração de adorador, o coração sedento, sede e fome de Deus. Agora, rapidamente, David, muitos anos depois, cerca de 13 anos depois, pelo que eu sei, aos 30 anos é que ele foi consagrado rei. David continuou com a sua vida, fez coisas tremendas na nação de Israel, mas aos 50 anos, cerca de aos 50 anos, no auge do seu reinado, ele comete um pecado terrível, um crime, uma nódoa na vida de David, um eclipse no sol da chamada de David. E fez algo que poucos de nós conseguem imaginar, mas Deus não escondeu isso, e está lá. A Bíblia diz no capítulo 11 de 2 de Samuel, na altura em que os reis era suposto irem à guerra, David ficou em casa, enviou as tropas, ele vivia no auge, um reinado, e deu-se ao luxo, ouça aqui, há tanto ensino aqui, deu-se ao luxo de ficar em casa, no seu palácio. E diz a Bíblia que ele ficou, e à tarde, dizia, à tarde ao se levantar do seu leito, ou seja, estava a dormir a sesta, estava na sua ociosidade. A ociosidade é a oficina de Satanás. Uma mente desocupada é a oficina de Satanás. Este é outro ensino. E ele está a passear, acabou da sesta, está a limpar os olhos e vai no seu palácio e olha e vê uma mulher formosa a tomar banho. Desejou-a, vocês conhecem a história, chamou-a para o palácio, chamou-a, deitou-se com ela, mas antes disso ele perguntou: quem é ela? E disseram-lhe: ela é a mulher de um dos teus oficiais, dos teus generais, Urias. Mas ele, mesmo sabendo quem era, chamou-a, deitou-se com ela. Ninguém até agora sabia de nada. Eu estou a falar do coração de David segundo o coração de Deus, e depois vou falar do coração de Aitofel rapidamente, já passaram 15 minutos.
Aitofel, que era um conselheiro dele de há muitos anos, para ser conselheiro do rei, de certeza que era alguém que tinha sido escolhido, tinha a confiança do rei e aparentava uma vida intacta, que ninguém poderia apontar nada. Mas David era chamado segundo o coração de Deus, mas agora ele cometeu algo inimaginável. Agora, a Batseba manda dizer a David: olha, estou grávida. E na cabecinha de David começou um plano maquiavélico, a mente natural. E lembrou-se, bem, deixa-me cá chamar Urias da guerra, porque ele quando chegar de certeza se vai deitar com a mulher e aí o filho vai ser como se fosse dele. E ninguém vai saber de nada. Ele chama Urias. Urias era tão fiel, um comandante tremendo, que quando chegou ele disse a David: não, eu não me vou deitar com a minha mulher, os meus irmãos estão na guerra, como poderia eu estar a desfrutar da minha cama, na minha casa, quando os meus irmãos estão na guerra? E ele não se deitou. David ainda tentou embebedá-lo para que ele bêbado se fosse deitar, mas mesmo assim Urias não se deitou com a mulher. Então ele aí ficou em pânico. E aí manda dizer ao general da guerra, penso que é Joabe, que lhe diz: coloca Urias na frente da batalha para que morra. Coloca Urias na frente da batalha. E assim aconteceu. Urias foi morto. E David não só comete adultério, sabendo o que estava a fazer, como manda matar um dos oficiais mais fiéis que ele tinha, que era marido de Batseba, com quem ele adulterou. Agora é tremendo. Entretanto, Deus fala ao profeta Natã, capítulo 12 de 2 de Samuel. Fala ao profeta Natã que vai ter com ele. Ninguém sabia de nada e David pensava que isto tinha tudo passado. Que ele agora chamava a Batseba, casava com ela, isto ficava tudo escondido, mas Deus vê tudo. E agora o profeta Natã vem de David e conta-lhe uma história. Eu estou a contar isto, vocês conhecem aqueles que conhecem a Bíblia, mas há muitos que vão ouvir que não conhecem ainda. E eu quero falar-vos isto, porque é tão tremendo. É uma das passagens mais tremendas e, além de ser das passagens mais trágicas de toda a palavra de Deus, é uma das passagens com maior ensino. E agora o profeta Natã vai diante de David e conta-lhe uma história e diz-lhe assim: olha, eu quero-te falar sobre alguém. Havia um rei, que tinha tudo, tinha as ovelhas todas que queria, tinha as riquezas todas que queria, e convida alguém para a sua casa. E havia um outro homem muito pobre que só tinha uma ovelha. E dormia com ela, alimentava, é como se fosse tudo para ele, no seu reino. Mas este rei, vindo a alguém, em vez de matar uma das suas ovelhas, vai tirar a única ovelha que tinha aquele único pobre homem. E o profeta pergunta-lhe assim: o que deve ser feito a este rei, a este homem? E David enfureceu-se e disse: esse homem merece morrer e restituir não sei quantas vezes mais o que tirou. Esse homem merece morrer. E o profeta imediatamente olha para ele. Eu imagino, ponha-se lá, o profeta com os olhos olha para ele: ó rei, que tinha a autoridade para mandar matar o profeta. Qualquer outros reis de Israel tinham, por muito por muito menos, mandado matar os profetas que lhe falavam a verdade. Mas desta vez o profeta Natã olha para ele e diz: esse homem és tu. Sabe o que David fez? É aqui que eu quero chegar. Ouça, aqui é a atitude do coração que Deus procura. David imediatamente caiu nele, naquele momento, e disse, em vez de ficar enfurecido e mandar matar o profeta e mentir e dizer que não, ele disse: pequei contra o céu. E o profeta diz assim: também Deus te perdoou. Não morrerás, mas a espada não se apartará jamais da tua casa. E assim aconteceu. A partir daqui nós vemos, se você ler 2 de Samuel, a partir do versículo 12, nós vemos as tragédias que passaram a acontecer. Tudo o que David fez em privado passou a ser feito em público. Adultérios, incestos dos filhos com as concubinas dele. Não mais se apartou a espada da sua casa. Ele foi poupado porque ele se arrependeu. Agora, me lembrar no Salmo 51, leia o Salmo 51, que é tremendo, é aí que se vê o coração de David. Ele arrependeu-se sobremaneira. O próprio filho que foi desta
relacionamento ilícito, morreu porque o profeta disse, o filho que iria nascer vai morrer. E morreu. E ele no Salmo 51, um dos salmos mais lindos de arrependimento, mostra-se o coração, não te apartes de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito, não retires de mim a alegria da tua salvação. Limpa-me, dá-me um coração puro. E depois ele diz, ó Deus, para este tu olharás, para aquele, não rejeitarás aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus, não desprezarás a minha oração. David foi restituído. Apesar destes tremendos pecados. Porquê? Por causa da atitude de arrependimento, de perdão, de correr para Deus, de não permitir. E sabe agora, vou falar agora rapidamente de Aitofel, que era o seu conselheiro. Pela genealogia, nós sabemos que Aitofel era avô de Batseba, aquela com quem David adulterou. E a partir daquele momento, quando o profeta espalhou, tornou-se público o que David tinha feito, começou a crescer no coração de Aitofel. É aquilo que eu quero chegar também. Raiz de amargura, ressentimento, ódio, vingança, falta de perdão. Você pode me perguntar, mas ele não tinha razão? Isso ter razão, sim, tinha razão humanamente. Mas estamos a falar de algo que Deus não permite. O que qualquer pessoa nos faz não tem a ver com... Como é que eu ia dizer? Não é da nossa conta. É o que eu às vezes costumo dizer. O que alguém fala de mim não é da minha conta. Essa pessoa vai dar contas a Deus por aquilo que falou. O que é da minha conta é a forma como eu vou responder àquilo que me fazem. E eu vou responder de acordo com aquilo que a palavra de Deus é clara. Eu quero estar limpo. A Bíblia é clara. Quando nós não perdoamos, quando nós guardamos mágoa. Eu não estou a dizer a gente ter aquele ódio de morte de uma pessoa. Eu quero é ver que ele morra, não quero saber. Não, não é isso. É hostilidade. Cá dentro a gente sabe que deseja qualquer coisa que não tão bom aconteça àquela pessoa. Ou continua a falar palavras, continua a sentir cá dentro aquela dor, aquele ressentimento. E agora Aitofel começa a remoer. Entretanto, Absalão vira-se contra David. O filho vira-se contra David, como o profeta disse, não se apartará mais a espada da tua casa. E nesta altura Aitofel encontrou aquilo que procurava e colocou-se do lado de Absalão contra David. O ódio estava lá a fervilhar. E sabe uma coisa, muito rapidamente, estes poucos minutos que tenho. Quando Absalão tinha dois conselheiros, o Ari e Aitofel, e Absalão perguntou a Aitofel, diz-me, o que é que tu achas que nós devemos fazer? Que David tinha fugido por causa do filho, para não ser morto, e Aitofel, quando abre a boca, por causa do ódio que lá tinha, por causa daquilo que estava a fervilhar, o desejo de vingança, o ódio, falta de perdão, a única coisa que saiu foi morte, 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 dá-me milhares de soldados, eu vou persegui-lo e eu vou matá-lo, somente o rei, era ódio. Entretanto, Absalão também pede o conselho do Ari, e o Ari diz assim, meu rei, desta vez o conselho de Aitofel não é bom. E ele deu um outro conselho. E a Bíblia fala que Absalão seguiu o conselho do Ari e não de Aitofel. Agora veja isto. Aitofel, sabendo que foi rejeitado o seu conselho, a Bíblia diz, está lá em 2 de Samuel, capítulo 17, montou a cavalo, foi para a sua casa, pôs a sua vida em ordem e enforcou-se. Aquele que alguém, aparentemente, nunca partia um prato, como se costuma dizer, era intocável, era o conselheiro do rei. Os seus conselhos eram seguidos. Mas o coração não estava limpo. Era um coração com falta de perdão. Era um coração que facilmente ficava ressentido, ficava a remoer. Ao contrário de David, que cometeu pecados muito maiores do que Aitofel, uma vez pelo que está registado. Mas David tinha este coração, que se arrependia, que amava a Deus, que caiu nos braços de Deus, que escreveu aquele Salmo 51 tremendo que eu aconselho todos a ler. E Deus perdoou o seu pecado. David, o nome quer dizer amado. O nome Aitofel quer dizer irmão da tolice. David foi amado, foi restaurado. Jesus veio da genealogia de David, ele é chamado o filho de David. O homem segundo o coração de Deus, não por nunca ter pecado, mas porque o seu coração estava sempre ansioso, tinha um coração contrito, humilde, cheio de fome e sede, de não perder Deus, a comunhão com Deus.
Aitofel morreu, como o seu próprio nome indica, irmão da tolice. Que Deus vos abençoe com esta passagem, que possa transmitir-vos aquilo que transmitiu, aquilo que tem me abençoado. Avivamento aqui e agora, avivamento individual. Não guarde ressentimento de ninguém, perdoe sempre. Abençoe. Jesus foi claro em Mateus capítulo 5, versículo 43 em frente. Toda a gente conhece, mas isto torna-se tão popular, tão normal, que já não faz efeito. Jesus disse: ama os teus inimigos, perdoa aqueles que te perseguem, abençoa aqueles que te amaldiçoam. Se tu amares somente aqueles que te amam, que bem é que tu fazes? Até os outros fazem isso. Ser perfeito. Olha, Jesus disse assim: ser perfeito como vosso Pai no céu é perfeito. Ser misericordiosos. A misericórdia é a marca do verdadeiro crente avivado. A misericórdia, o amor sempre presente. Sim, nós defendemos a verdade. Sim, nós vivemos de convicções. Sim, nós repreendemos o pecado, porque Jesus também repreendeu. Mas é por causa do amor. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Aleluia. Um grande dia, uma grande semana, e que isto possa despertar mais e mais aqueles que ouvem, para não vale a pena. Não vale a pena nesta vida guardar mágoa, nem ressentimento, nem ódio, nem desejo de vingança contra ninguém, em o nome de Jesus. Amém.